Aleluia, veio ao mundo o Filho de Deus. Aleluia, veio a vida e a morte venceu. Aleluia, a luz resplandeceu. Aleluia, o amor renasceu. Aleluia, perfeita expressão de Deus. Exaltamos Jesus, nosso Rei. Aleluia, 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 veio ao mundo o Filho de Deus. Aleluia, veio a vida e a morte venceu. Aleluia, a luz resplandeceu. Aleluia, o amor renasceu. Aleluia, perfeita expressão de Deus. Exaltamos Jesus, nosso Rei. Aleluia, 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 aleluia. Graça e paz, amados. Bom dia, que bom vê-lo aqui. Que bom vê-los aqui neste dia tão maravilhoso. Um dia que nós comemoramos a ressurreição do nosso Cristo. Aquele que morreu na cruz, veio até o sepulcro, mas ressurgiu dos mortos. Para a honra e glória do Pai Eterno. Amém? Glória a Deus por isso. Nós queremos compartilhar com você um texto na Palavra de Deus que está em 1 Coríntios, capítulo 15. Nós vamos ler a partir do 20º versículo. 1 Coríntios 15, a partir do 20º versículo. A palavra de Deus diz o seguinte: mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque, assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Cristo veio como um homem, viveu como um de nós, morreu pregado numa cruz, a morte mais humilhante da época. Foi sepultado, mas a pedra foi removida ao terceiro dia, e ele ressurgiu, e vive nos céus, vive com o Pai, vive na glória, nos aguardando, para que a gente possa viver com ele
eternamente. Glória a Deus por isso. Amém. Glória a Deus. Eu tenho um Deus e Ele está vivo. Eu tenho certeza disso, porque ao terceiro dia Ele ressurgiu dos mortos. As duas maiores expressões de amor, quando Ele morreu na cruz, e de poder, quando Ele ressurgiu dos mortos, nós podemos ver nestas cenas. Vamos louvar a Deus. Eu quero convidar você a ficar em pé e louvar de todo o teu coração, dizendo que você tem um Deus e Ele vivo, Ele está vivo para todo sempre. Amém. Eu tenho um Deus que vivo está. Eu tenho um Deus que me protegerá. Eu tenho um Deus que é fiel. Eu tenho um Deus, Senhor da terra e céu. Seu governo não tem fim, Ele habita em meu coração. Meu amigo maravilhoso, meu bom pastor, alegria, minha salvação. Eu tenho um Deus que vivo está. Eu tenho um Deus que me protegerá. Governo não tem fim, Ele habita em meu coração. Meu amigo maravilhoso, meu bom pastor, alegria, minha salvação. É Jesus Cristo, o verbo vivo de Deus, a promessa que cumprida está, pão da vida, ressurreição, poder de Deus para salvar. Ele vive, seu governo não tem fim, Ele habita em meu coração. Meu amigo maravilhoso, meu bom pastor, alegria, minha salvação. Ele vive, seu governo não tem fim, Ele habita em meu coração. Meu amigo maravilhoso, meu bom pastor, alegria, minha salvação. Alegria, minha salvação. Alegria, minha salvação. Glória a Deus. Glória a Deus, porque nós temos um Deus que vivo está. Vamos orar e falar com Ele. Pai, nós te louvamos. Nós bendizemos o teu santo e bendito nome. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor veio até a terra, viveu como um de nós, morreu na cruz, mas ressurgiu dos mortos, para a honra e glória do teu nome. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos justificou. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor limpou os nossos pecados. E mesmo antes de termos nascido, ó Deus, o Senhor já olhava para cada um de nós e sabíamos que precisaríamos de Ti, ó Deus. Obrigado porque o Senhor nos ajuda. Obrigado porque o Senhor olha para cada um de nós. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos conhece no nosso interior, na nossa alma, nas nossas dificuldades. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor olha para cada um de nós de forma individualizada e nos chama pelo nome. Obrigado, Pai querido. Muito obrigado. Ó Deus querido. Amém e amém. Jesus veio do céu, reinou, morreu, ressurgiu, mas Ele continua vivo para todo sempre. Do céu, Jesus veio até nós. Vamos louvar.
eu te exaltarei, e para sempre vou louvar-te. Eu sou grato a ti, Senhor, pois me deste nova vida. Do céu Jesus veio a nós pra nos guiar, sim, da glória para a cruz, pra nos salvar. Foi da cruz até a morte, da morte para o céu, e para sempre vencerá. Deus, eu te exaltarei, e para sempre vou louvar-te. Eu sou grato a ti, Senhor, pois me deste nova vida. Do céu Jesus veio a nós pra nos guiar, sim, da glória para a cruz, pra nos salvar. Foi da cruz até a morte, da morte para o céu, e para sempre vencerá. Veio a nós pra nos guiar, sim, da glória para a cruz, pra nos salvar. Foi da cruz até a morte, da morte para o céu, e para sempre vencerá. E para sempre vencerá. E para sempre vencerá. Hoje é o primeiro domingo do mês. E como a gente faz todos os meses, a gente tira todos aqueles pedidos de oração que estão no nosso jarro, distribui entre os presbíteros, e nós continuamos orando por aqueles pedidos, louvando a Deus por aqueles que já foram atendidos. Hoje o jarro está quase vazio, mas ele está aqui à nossa esquerda. Então, se você tiver algum pedido, pode colocar, que depois dessa música nós vamos orar, intercedendo por cada um deles. Porque Ele vive, e eu posso crer que no amanhã eu estarei com Ele na glória para sempre. Amém? Amém? Amém. Oh, glória! Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu por vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso ver no amanhã. Porque Ele vive, temor não há.
Feche seus olhos. Faça um minuto de reflexão. Pense em tudo aquilo que Deus, quando enviou seu Filho, fez por você. Fez por cada um de nós. Ele pensou em mim. Ele pensou em você. Ele pensou em todos nós. Ele sabia que precisaríamos do perdão, porque somos homens miseráveis e pecadores. Foi muito sofrimento, foi muita dor, mas ao terceiro dia foi muita glória. Aleluia. Cristo vive. Pai, obrigado porque o Senhor pensou em cada um de nós. Pai, obrigado porque o Senhor olha para cada um de nós. Agora, ó Deus, nós queremos colocar nas Tuas mãos esses pedidos de oração. Ó Deus, o Senhor sabe exatamente o que cada um deles contém. O Senhor sabe a dor, a tristeza, as lágrimas que rolaram, ó Deus, enquanto escreviam. Ó Pai, nós queremos Te pedir, enxuga essas lágrimas. Acalma os corações. Conforta, ó Deus, cada um deles. Ó Deus, nós sabemos que os Teus filhos rogam, ó Deus, muitas vezes por reconciliação de relacionamento matrimonial. Oram, ó Deus, por restabelecimento de relação entre pais e filhos, entre irmãos. Muitos pedem, ó Deus, por uma oportunidade de emprego, uma oportunidade de trabalho. Muitos pedem por saúde física, muitos por saúde espiritual. Ó Deus, o Senhor conhece o coração de todos. O Senhor sabe as dificuldades, as tristezas, as angústias. Ó Pai querido, nós Te pedimos que o Senhor atenda. Nós colocamos nas Tuas mãos, ó Deus, cada um desses pedidos, mesmo os que não estão aqui, que estão na mente dos Teus filhos, ó Deus, no coração. Ó Pai, nós sabemos que o Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós. Então, ó Deus, nós queremos colocar esses pedidos, dizer, ó Deus, atende ao Seu tempo, porque o Senhor sabe qual é o tempo melhor para cada um de nós. Ó Deus, e dá paz aos nossos corações, para que a gente possa esperar, confiante em Ti, confiante no Teu amor, confiante no Teu poder. Ó Deus, nós desejamos tanto ser ouvido, mas nós sabemos que o Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós. Pai querido, agora fica com cada um de nós. Ó Deus, nós Te pedimos que o Senhor fale aos nossos corações. Ó Deus, que a Sua mensagem cale fundo nos nossos corações, e que nós possamos viver cada dia mais, seguindo os Teus passos, caminhando, ó Deus, nos Teus exemplos de vida, ó Deus. Ó Pai querido, fica com cada um de nós, guardando-nos e protegendo-nos, em nome do Teu Filho amado que nós oramos, aquele que morreu na cruz, mas ressurgiu para todo sempre. Aleluia, glória a Deus, amém e amém. Pode se sentar, meu irmão. Jesus Cristo está vivo, aleluia. Que esta certeza continue encorajando os nossos corações nesta manhã de domingo de Páscoa, manhã de domingo de ressurreição, quando relembramos que o sepulcro foi encontrado com a pedra removida e foi encontrado vazio, ele não estava mais lá. Receberam a notícia de que Jesus ressuscitou e saíram para anunciar a vida do nosso Mestre, missão esta e legado este que se encontram nas nossas mãos e nos nossos lábios até hoje. E dentro ainda desse tempo de reflexão sobre os sinais de Jesus no Evangelho de João, eu convido você para abrir a sua Bíblia no capítulo 20 agora, do Evangelho de João. Nós vamos ler os 10 primeiros versículos deste texto. João capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 10. Como os irmãos exaustivamente sabem, desde sexta-feira nós temos tido aqui na igreja o alto de Páscoa.
Tem sido uma grande bênção, tanto para aqueles que têm trabalhado, quanto para aqueles que têm participado, assistido. Já temos ouvido testemunhos, fomos testemunhas aqui de conversões, de entregas de vidas a Jesus, e louvamos a Deus por tudo que tem sido feito nesses dias. Presencialmente, algo em torno de 700 pessoas já assistiram entre sexta-feira e ontem, e mais sem números aí de acessos que nós tivemos na sexta e ontem. Por tudo isso, bendizemos o nome do Senhor. Nós sempre dizemos, queridos, que o alto ele tem duas funções muito importantes. A primeira função é promover a pregação do Evangelho de uma maneira criativa, diferente, intensa, impactante, para a conversão de vidas. Esse é o objetivo principal. Mas há um segundo elemento que nós não podemos deixar de levar em consideração, que é o engajamento da comunidade, a comunhão que brota a partir disso. Então, direta ou indiretamente, nós temos perto aí de 150 pessoas da nossa comunidade servindo e de alguma forma ajudando, irmãos e irmãs que ao longo dessas últimas semanas, e por que não dizer desses últimos meses, vieram dedicando a sua vida para que tudo aquilo que os irmãos viram aqui nas apresentações, têm visto agora de manhã, e quem sabe ainda verão hoje à noite, para que tudo isso aconteça. Então, fica aqui, queridos, como pastor desta igreja, a minha palavra de agradecimento e de louvor a Deus pela vida, pelo testemunho e pela dedicação que cada um dos irmãos tem tido, pelas intercessões, cada pessoa que se levanta aqui, dizendo sim para Jesus. Isso aconteceu sexta-feira, e isso aconteceu ontem, sem dúvida alguma é também parte do trabalho de muitas pessoas. Não é apenas do pastor que está aqui convidando as pessoas para a oração, mas é de quem pensou em cada detalhe para que o alto acontecesse. Então, eu quero deixar aqui a minha palavra de gratidão a este rebanho, de incentivo, para que assim como assumimos esse desafio, outros sejam assumidos também e vencidos na autoridade da vida de Jesus Cristo. Ok? João capítulo 20, diz assim a palavra do Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis, e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Feche os seus olhos e vamos mais uma vez falar com o Senhor numa palavra de oração. Querido Deus, nosso bondoso e amado Pai, nós te damos graças, ó Senhor, porque naquele domingo de manhã, o sepulcro foi encontrado vazio. Te damos graças, ó Pai, porque ele não estava mais lá. Estavam ali os lençóis e os lenços, mas Jesus não estava mais lá. Jesus ressurgiu e ele está vivo. E ele vive e reina hoje, aqui entre nós, em nossos corações e em meio à tua igreja. Te damos graças, ó Pai, porque a vida de Jesus e a sua ressurreição são, ó Deus, as nossas motivações para vivermos na tua paz e vivemos também no testemunho do Espírito Santo para a nossa geração. Pedimos agora, ó Pai, que o Senhor fale de maneira muito especial ao nosso coração. Que o Senhor nos prepare para comermos o pão e para bebermos o cálice. Que o Senhor, ó Deus, nos fortaleça para que saiamos daqui hoje também proclamando e divulgando as boas novas da ressurreição. Nós precisamos muito do Senhor e reconhecemos, ó Pai, que há vida em nós por causa da vida e da ressurreição do Teu Filho Jesus.
É no nome precioso e maravilhoso de Jesus que nós oramos agradecidos ao Senhor. Amém e amém, Senhor. Queridos, o último e o maior de todos os sinais é, sem dúvida alguma, o sinal da ressurreição. Passamos aqui pelos 7 sinais, e hoje é o último domingo que trataremos sobre este assunto. Falamos aqui no alto e representamos aqui em diversas cenas cada um desses 7 sinais. E falamos exaustivamente que todos os sinais têm o seu propósito específico, mas que há um propósito em comum em todos os sinais, que é o propósito de anunciar o maior de todos os sinais. O sinal da vida, o sinal da ressurreição, o sinal de que Jesus não foi encontrado no sepulcro quando as mulheres foram levar perfumes para embalsamar o seu corpo, para perfumar o seu corpo. Jesus ressurgiu e está vivo. E este é o maior de todos os sinais. E é este o sinal que faz a grande diferença na nossa vida. Faz a grande diferença, irmãos, porque a gente poderia ter vinho em muita abundância numa festa de casamento. A gente poderia ter pão e peixe de sobra na nossa mesa. Nós poderíamos ter muitas e muitas coisas. De maneira simbólica até falando, poderíamos até andar sobre as águas em algumas situações. No entanto, se nós não tivéssemos a vida e a libertação e a ressurreição de Jesus, a nossa vida continuaria vazia, sem sentido, sem salvação e distante do Senhor. E quando chegamos no capítulo 20 de João, nós encontramos um momento em que Jesus, há pouco tempo, havia celebrado uma mesa como essa com os seus discípulos. Havia preparado uma refeição para ele. Havia preparado o banquete da Páscoa. Havia preparado os pães e os vinhos para que comessem juntos em comunhão. Anunciando assim todas as coisas que deveriam acontecer. Anunciando a sua morte. Anunciando o seu sofrimento. E de alguma forma anunciando também a sua própria ressurreição. No entanto, por algumas razões, os discípulos ainda não tinham conseguido compreender o que Jesus estava dizendo. Aqui em João 20 mesmo nós encontramos essa informação. Dizendo que os discípulos não haviam ainda compreendido o que a Escritura dizia a respeito da ressurreição de Jesus. Jesus nunca escondeu dos seus discípulos o sofrimento. Jesus nunca escondeu a morte dolorosa, a morte de cruz. Mas Jesus também nunca escondeu o poder da ressurreição. Os profetas anunciaram o poder da ressurreição. Mas por algumas razões os discípulos tiveram dificuldades de crer até o final que a promessa realmente estava se cumprindo. E a dor era tão forte, a perda de Jesus era tão intensa, o desespero e a decepção era tão grande que eles não conseguiam perceber. O choro de Maria era tão desesperador à beira do sepulcro que ela chegou a confundir a presença de Jesus com a presença de um jardineiro. Porque as suas lágrimas embaçavam a sua visão e impediam que ela percebesse a presença maravilhosa de Jesus ao lado dela. Agora em João 20 nós temos a descrição de que Maria Madalena vai ao sepulcro ainda bem de manhã, bem cedinho. E chegando lá, ela viu que a pedra estava revolvida, talvez como esse cenário que nós temos aqui à minha direita. Um sepulcro aberto com a pedra fora do lugar. O que teria acontecido? Quem teria conseguido remover aquela pedra? Quantos homens seriam necessários para remover a pedra de um sepulcro? Será que roubaram o corpo do mestre? Onde Jesus pode ter ido parar? E imediatamente ela correu para avisar aqueles homens que até então estavam mais próximos de Jesus. E avisa a Pedro e avisa João, autor deste evangelho, que escreve justamente esse texto. E eles saem em disparada em direção ao sepulcro. E é interessante observarmos aqui a dinâmica de Pedro e João, porque Pedro e João saem correndo. E Pedro, até para ter coerência com toda a caracterização do seu personagem, vamos dizer assim, no tempo que caminhou com Jesus, ele sai correndo muito depressa. Eu imagino que Pedro queria ser o primeiro a constatar aquilo que estava acontecendo. Eu imagino que Pedro queria ser o primeiro a ver para contar para os outros. Mas, no meio do caminho, no meio da corrida, o texto fala que João alcançou Pedro e ultrapassou Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. João, que não tinha tanto essa característica dessa ansiedade, dessa impulsividade, ele sai numa disparada, uns 100 metros rasos,
e ultrapassa Pedro nessa corrida e chega primeiro. Só que quando ele chega primeiro diante do sepulcro, por alguma razão ele não entra. João chega ao sepulcro, mas não entra no sepulcro. Talvez por medo, talvez por receio, talvez por preocupação com a guarda, seja lá o que for. E Pedro, que veio logo atrás, correndo também, ele não pensou duas vezes. Quando ele chegou no local, ele entrou no sepulcro e deixou João do lado de fora. Só que Pedro entrou no sepulcro e perplexo, ficou lá olhando e quem sabe tentando entender o que estava acontecendo, uma vez que o corpo de Jesus não estava mais lá. Aí, como João percebeu que Pedro entrou primeiro, aí ele pega e entra também. Mas aí a palavra disse que quem creu primeiro foi João. Que dinâmica preciosa do texto. Os dois saíram correndo, Pedro na frente, João ultrapassou. Chegando no sepulcro, João ficou do lado de fora, Pedro entrou. Mas Pedro, num primeiro momento, não creu. João entrou em seguida e foi ele quem primeiro creu em tudo aquilo que estava acontecendo. Isso chama muito a minha atenção, queridos, porque há uma relação muito grande, uma relação muito forte, muito estreita nos evangelhos, entre cada um dos sinais que Jesus realizou e o seu discurso que acontece, que segue logo após. Se você pegar o Evangelho de João, por exemplo, no capítulo 2, você encontra ali a transformação da água em vinho, e logo após esse sinal, Jesus faz um discurso. Ele traz uma palavra didática, de ensino, de orientação. Há o segundo sinal da cura do filho do servo do rei, do oficial do rei, e após o sinal, há um outro discurso. O paralítico em Betesda, há 38 anos esperando, naquele cenário de horror, Jesus realiza a cura, mais um discurso. Jesus multiplica pães e peixes e anda sobre as águas. Outro discurso de Jesus. Jesus cura o cego, fazendo um pouco de lodo com a sua própria saliva e o pó da terra. Um novo discurso. Jesus ressuscita Lázaro no capítulo 11. No capítulo 12 nós temos um novo discurso. Ou seja, a relação entre sinal e palavra é muito forte. A relação entre aquilo que Jesus fazia e aquilo que Jesus falava era muito intensa. Aí eu fui dar uma olhadinha no evangelho vizinho, que é o evangelho de Marcos, e encontrei isso aqui a respeito de sinal e a respeito de palavra. Marcos capítulo 16 descreve aquele momento em que Jesus também já havia ressuscitado. E a palavra do Senhor diz assim no versículo 17. Estes sinais. Estes sinais hão de acompanhar todos aqueles que creem. Os sinais de Deus acompanham aqueles que creem nele. Ou seja, essa palavra de Jesus não estava apenas restrita aos discípulos daqueles dias. A palavra de Jesus é abrangente a todos os discípulos de Jesus em todas as épocas. Ou seja, nós cremos em Jesus, cremos nos seus sinais, cremos na sua palavra, então nós precisamos estar certos de que alguns sinais de Jesus nos acompanharão. Dentre eles, em meu nome expelirão demônios, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome pegarão em serpentes, em meu nome, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará nenhum mal. Em meu nome, se impuserem as mãos sobre os enfermos ficarão curados. Porque os sinais que Jesus realizou acompanham. Jesus não está mais fisicamente conosco, como esteve com os seus discípulos. Ele foi para junto do Pai. Mas Ele deixou sobre nós e em nós a presença do seu Espírito, que é justamente a garantia de que os sinais nos acompanharão, ou até o nosso último dia de vida, ou até o dia da grande revelação de Jesus, quando Ele voltará para buscar a sua igreja maravilhosa. Estes sinais e outros acompanharão, seguirão, estarão ao lado, estarão por cima daqueles que seguem, daqueles que creem, daqueles que amam, daqueles que confiam, daqueles que se entregam a Jesus. Então há essa relação entre sinal e palavra. Os sinais acompanham,
para que algumas manifestações do poder de Deus aconteçam. E de fato é assim. Mas o texto de Marcos não para por aí. Aí nos versículos 19 e 20 eu encontrei o seguinte: de fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Uma maneira bem simples de Marcos descrever o que foi a ascensão de Cristo. A ascensão é descrita praticamente um capítulo todo em Atos, mas aqui por Marcos é descrito apenas um versículo. Ele falou o que tinha que falar, foi para junto do Pai e já está à destra de Deus. Ponto. Agora vejam o que diz o versículo 20. Depois que Jesus foi à destra de Deus, qual foi a reação dos discípulos? Qual foi o comportamento dos discípulos? Qual foi a postura dos discípulos? Qual foi a conduta que eles seguiram? A conduta que os discípulos seguiram, queridos, se resume numa palavra: obediência. Porque o Senhor disse que eles deveriam ir e pregar o Evangelho a toda criatura. O Senhor Jesus disse que eles deveriam fazer discípulos. O Senhor Jesus disse que eles deveriam batizar esses discípulos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. O Senhor Jesus disse que estaria com eles e os sinais os acompanhariam até a consumação dos séculos. E logo após o momento em que Marcos descreve que Jesus foi à presença de Deus, qual é a resposta que os discípulos dão em relação a isso? Vejam bem. E eles, os discípulos, tendo partido, fizeram o que, irmãos? Pregaram. Porque foi isso que o Senhor mandou que eles fizessem. Tendo Jesus ido à presença de Deus, à destra de Deus, os discípulos partiram, pregaram a palavra de Deus. Onde eles pregaram a palavra de Deus, gente? Onde? Em toda parte. Em toda parte. E eles estavam cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio do quê? Dos sinais que se percebeu? Entendeu a ideia completa? Os discípulos saíram pregando em toda parte. O Senhor cooperava através do trabalho que eles estavam fazendo, a mensagem que estava sendo pregada, e o Senhor confirmava a palavra que eles diziam por meio dos sinais. Em outras palavras, é assim: eles pregavam crendo que o Senhor faria, e o Senhor fazia para confirmar a palavra que eles tinham dito. Que coisa boa. E os sinais continuaram acontecendo na vida da igreja. Aí você pode me perguntar, mas a gente tem um exemplo, pastor, prático desse versículo 20? Nós temos. O exemplo prático do versículo 20 é o livro de Atos dos Apóstolos inteiro. De pessoas que creram em Jesus e que saíram pregando o Evangelho na Judéia, na Galileia, na Samaria e até os confins da terra. E eles pregavam e o Senhor confirmava a palavra por meio de sinais. O que a gente começa a ver em Atos? Pessoas enfermas sendo curadas até mesmo pela sombra dos apóstolos. O que a gente encontra em Atos? As pessoas nas praças, vindo, confessando os seus próprios pecados nas ruas e clamando pela misericórdia e pelo perdão do Senhor. O que nós encontramos em Atos? 2 servos de Deus aprisionados em Filipos e sendo libertos miraculosamente pelo portão que se abriu automaticamente. O que nós encontramos em Atos? Um naufrágio com mais de 200 pessoas a bordo. E nenhuma dessas pessoas perdeu a sua vida. O que nós encontramos em Atos? A salvação de um naufrágio que se realiza numa ilha cheia de bárbaros. Mas ainda assim os servos de Deus são poupados. O que nós encontramos em Atos? A palavra pregada, confirmada nos sinais. E os sinais confirmando a palavra pregada. E alguém poderia me dizer, mas pastor, que coisa maravilhosa. Pena que tudo isso acabou. Pena que tudo isso ficou restrito à história. Pena que tudo isso ficou restrito ao tempo. Pena que tudo isso ficou restrito àquele momento em que
o Espírito Santo estava fazendo coisas inexplicáveis no meio da igreja. Que pena que hoje nós não vemos mais sinais. E como é que nós terminamos o nosso alto de Páscoa nesses 2 dias e faremos hoje novamente? Com 7 pessoas aqui à frente que, no mínimo, são sinais de Deus. E vocês ainda me perguntam se Jesus está vivo? E vocês ainda me perguntam se os sinais ficaram restritos ao tempo? E vocês ainda me perguntam se os sinais não acontecem mais? Eu quero convidar você para ver pelo menos um sinal agora. Se prepare, porque é um sinal muito forte. É um sinal muito impactante. É um sinal que deveria nos fazer todos os dias nos quedarmos aos pés de Jesus, rendendo glórias ao nome dele. Porque os sinais de Deus continuam se manifestando. Eu estou aqui há 1 ano e alguns meses. E conheço um pouquinho a história de alguns de vocês. Eu sei que muitos de vocês aqui, das histórias que eu conheço, estão aqui porque são sinal de Deus. Então se prepare, porque o sinal que vocês vão ver é estarrecedor. Estão preparados? Olha para a pessoa que está do teu lado. Ela é um sinal de Deus. Ela é um sinal de Deus. Você é um sinal de Deus. Eu sou um sinal de Deus. Nós somos um sinal de Deus para a nossa geração. Muito mais do que aquilo que Deus tem feito por nós, muito mais do que aquilo que Deus tem feito através de nós, é aquilo que Deus tem feito em nós, e tem feito de nós o seu próprio sinal perambulando por Sorocaba. Tem feito de nós o seu próprio sinal perambulando pelo Brasil. Tem feito de nós o seu próprio sinal andando pelo mundo. Tem feito de nós o seu próprio sinal, porque os sinais de Deus acompanharão aqueles que o seguem, aqueles que creem no seu nome. E aí, quando nós olhamos para João capítulo 20, na parte final do texto, a partir do versículo 19, algumas coisas chamam a minha atenção. E para alguns comentaristas bíblicos, a igreja nasce aqui em João 20, 19. Há sempre uma pergunta a ser respondida, né? Quando que a igreja nasce? Na eternidade? Com Abraão? Atos? Constantino? Quando é que a igreja nasce? Para a maioria dos comentaristas bíblicos, a igreja nasce aqui. João 20, versículo 19. Quando Jesus, ressurreto, aparece aos discípulos numa casa, era um dia de domingo, as portas estavam trancadas por uma razão muito simples. Os discípulos estavam morrendo de medo dos judeus. Eles não sabiam o que poderia acontecer a partir daquele momento. Alguns diziam, inclusive, que os próprios discípulos de Jesus seriam crucificados tal qual ele foi. Os discípulos estavam amedrontados. Entraram na casa e trancaram as suas portas. Mas o Senhor Jesus, sem entrar por portas e janelas, simplesmente apareceu no meio da casa e disse justamente aquilo que os discípulos mais precisavam ouvir naquele momento: paz seja convosco. Eu posso imaginar, queridos, que aquela voz de Jesus trouxe uma paz, uma tranquilidade, uma calma tão grande no coração daqueles homens, tal qual foi naquele momento em que os discípulos estavam no barco no meio da tempestade e viram Jesus andando sobre as águas, e Jesus disse para eles não terem medo. Tal qual o som de Jesus no coração de Maria, quando ela pensou ser o jardineiro à beira do sepulcro, mas quando ela reconheceu a voz do seu mestre, ela disse: Rabone, mestre. Jesus aparece no meio da casa. No mesmo versículo nós encontramos a palavra medo e encontramos a palavra paz. No mesmo versículo nós encontramos gente assustada, mas encontramos gente tranquilizada. No mesmo versículo encontramos gente amedrontada e encontramos gente sendo consolada. Jesus Cristo aparece no meio deles e diz: a paz seja convosco.
E se de fato esse texto é o marco para o início da igreja cristã, queridos, então nós podemos afirmar com toda segurança que a igreja de Cristo é uma igreja que caminha debaixo da paz de Jesus. E paz, ao contrário do que muitos pensam, o shalom de Deus, não é necessariamente a ausência de conflitos. Para muitas pessoas, paz é a ausência de conflito. Para muitas pessoas, paz é aquele momento que a gente não está preocupado com nada. Se fosse assim, queridos, quem de nós aqui poderia dizer que está em paz? Paz não é circunstancial. Mesmo porque Jesus diz para os discípulos, paz seja convosco. Eles saem da casa para pregar o Evangelho, a primeira coisa que eles encontram é perseguição e opressão do Império Romano. Um é crucificado de ponta cabeça, o outro é morto a fio da espada, o outro é aprisionado, e assim vai. Fora, talvez as dezenas de discípulos de Jesus que morreram por causa do Evangelho, e os nomes delas nem sequer aparecem na Bíblia como nós temos aqui, mas seguramente estão no livro da vida. Então Jesus diz, paz seja convosco, mas quando a igreja começa, ela começa a encontrar turbulências dentro dela, com seus conflitos internos, como ela começa a enfrentar turbulências fora dela, com as perseguições do próprio império. Então quando Jesus estabelece a paz sobre o seu povo, Ele não está dizendo que o seu povo estará livre de toda turbulência e tribulação. Esse é um conceito equivocado de paz. Mas quando Jesus declara a paz sobre a sua igreja, Ele está dizendo, vocês terão aflições no mundo. Mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo e vocês vencerão também. O versículo 20 diz que depois de ter dito isso, Jesus mostrou para eles a mão. Jesus mostrou para eles o lado, porque o seu lado foi perfurado com uma lança. Saiu sangue, saiu água. Mostrou as suas mãos, como nós temos representado aqui também no alto. Justamente, queridos, porque se a igreja nasce nesse momento, ela nasce firmada na ressurreição de Cristo. Nós somos uma igreja que segue e que ama o Cristo vivo, irmãos. Infelizmente, tem muitos cristãos vivendo como se Jesus estivesse morto. Infelizmente, tem muitas igrejas vivendo como se Cristo estivesse morto. Infelizmente, tem muitas pessoas que não conseguem transpor da cruz para a sepultura vazia. A igreja de Cristo nasce firmada pela prova evidente de que Jesus ressuscitou. Ele aparece no meio da casa e ele prova para os discípulos que é ele mesmo. E os discípulos começam a crer. O mais resistente é Tomé. E o Senhor diz para ele, coloque a mão aqui. Você precisa ver para você crer. Pois eu quero dizer para vocês, discípulos, que bem-aventurados mesmo são aqueles que não viram nada, mas mesmo assim creram. Porque discípulo de Jesus não vive atrás de ver coisas. Discípulo de Jesus não vive atrás de sinal. Quem precisa de sinal é o incrédulo, para que ele creia. Quem crê em Jesus sabe a obra que ele fez. Conhece as marcas do lado e as marcas da mão. Tanto é verdade, queridos, que o versículo 20 diz que depois que eles reconheceram ser mesmo Jesus quem estava ali, a palavra do Senhor diz que eles se alegraram. Eles se alegraram. Eles sentiram alegria. Mas há pouco eles estavam com medo. Agora eles sentiram alegria. Porque aquilo que os profetas anunciaram se cumpriu. Aquilo que o próprio Jesus alertou que aconteceria, agora aconteceu. Jesus morreu sim, mas Ele está vivo. E Ele está vivo eternamente. E os discípulos se alegram com isso. Então a igreja nasce em meio à paz que Cristo declara a ela. E a igreja nasce também firmada no poder da ressurreição. Aí seguindo em João 20, no versículo 21, nós temos o envio. Quando Jesus lhes diz outra vez, agora num contexto de alegria. Jesus lhes diz, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E aqui Jesus estabelece qual é a missão da igreja. A missão da igreja é a missão do envio. A missão da igreja é a missão do apostolado, queridos.
A missão da igreja é a missão daqueles que são enviados, porque apóstolo significa enviados. Por isso que a igreja de Jesus é uma comunidade de apóstolos, no sentido de gente que foi enviada. Apóstolo não é um cargo eclesiástico. Apóstolo não é um cargo de igreja. Apóstolo não é um ofício religioso. Apóstolo é todo discípulo de Jesus, porque apóstolo significa enviado. E é por isso que nós somos uma igreja apostólica, uma igreja formada por apóstolos, gente que recebeu uma missão, gente que foi enviada para proclamar, para pregar ao mundo, para anunciar a vida e a vitória de Jesus. Jesus disse: como o Pai me enviou, agora eu também vos envio. E havendo dito isto, Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo. E aí nós nos lembramos também que a igreja nascente, além de estar firmada numa missão, é uma igreja que tem o poder, a autoridade e a unção do Espírito de Deus. O que torna, queridos, a igreja diferente de qualquer outro ajuntamento de pessoas no mundo. O que torna a igreja diferente de qualquer outro ajuntamento de pessoas no mundo é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo soprado por Jesus na vida daqueles homens. O Espírito Santo que veio sobre a igreja de acordo com o registro de Atos capítulo 2. O Espírito Santo que lhes deu poder e autoridade para que eles testemunhassem diante de todos. E é a companhia do Espírito Santo, o Deus que habita em nós. É na companhia do Espírito Santo que nós cumprimos a nossa missão. E somente por ela. Você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador? O Espírito Santo de Deus habita em você. O seu corpo é o templo, é a morada do Espírito Santo. O Espírito Santo que é Deus em você. Jesus era o próprio Deus, encarnado. E o Espírito Santo é o Deus em nós, que age em nós, que age por nós, que age através de nós, para que o mundo creia e reconheça que Jesus é o Senhor. Por fim, a igreja nascente, além de estar firmada numa missão repleta da autoridade do Espírito Santo, é uma igreja que é a comunidade de perdão, para o anúncio do perdão para o mundo. E o versículo 23, meus irmãos, não está dando poder para nenhuma igreja declarar perdão para ninguém. A igreja do Calvário não tem autoridade para declarar perdão sobre o pecado de ninguém. Porque não foi a igreja do Calvário que morreu ali. Pastores não têm autoridade para declarar perdão a ninguém. Discípulos de Jesus como nós não temos autoridade para declarar o perdão de Deus sobre ninguém. Não é isso que o versículo de Deus está dizendo, o versículo 23 está dizendo. O que você perdoou está perdoado, o que você não perdoou não está perdoado. Não é isso. O versículo 23 nos ensina que Jesus deu à igreja a graça e a autoridade de ser proclamadora do perdão de Deus para o mundo. De ser agência proclamadora para que o mundo saiba que os pecados mais horrendos que cometemos e até o fato de sermos pecadores, tudo isso pode alcançar perdão e graça no sangue que manchou aquela cruz. E é este o conteúdo da mensagem que nós temos. E é isso que nós levamos. Já que nós somos enviados, o que é que nós levamos nesse envio? Nós levamos a mensagem da graça e do perdão. Nós contamos para as pessoas que se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda e qualquer injustiça. Temos um advogado junto ao Pai. E o nome desse advogado é Jesus Cristo. E a diferença fundamental nesse advogado, Jesus Cristo, é que ele não apenas defende a nossa causa, mas ele paga o preço da condenação em nosso lugar. Atitude que extrapola a atitude de um advogado.
Ele não apenas nos defende, como Ele assume a penalidade que era nossa. Queridos, a Páscoa para nós é tudo isso. Nós acreditamos que a Páscoa cristã é a celebração da vida, da autoridade, da unção de Jesus. E cremos também que a ressurreição de Jesus não é o ponto final. Ele foi para junto do Pai, é verdade. Mas Ele deixou o seu povo e deixou em missão. E se nós fôssemos relembrar algumas das orações de Jesus, há uma no capítulo 15 que diz claramente sobre isso. Jesus faz um pedido bem específico, dizendo: Pai, eu não peço que o Senhor os tires do mundo. O que eu peço é que o Senhor os livre do mal. Então, no poder da ressurreição, alimentados por esta mesa maravilhosa, sigamos avante, proclamando. Porque Jesus, antes de morrer, celebrou a ceia com os discípulos. Quando ressuscitou, os seus discípulos vieram do mar e Ele estava preparando uma ceia para eles à beira da praia. A igreja começa em Atos em volta de uma mesa. E partiam o pão de casa em casa. E tomavam as suas refeições com alegria e com singeleza de coração. Mas Jesus diz que além de tudo isso, haverá um dia em que beberemos vinho novo na presença do Pai. E é lá que deve estar o nosso foco. E é fazer uso da nossa vida para a glória de Deus em todo o tempo que Ele nos der aqui até que esse dia chegue. Deve ser o nosso maior objetivo. Como é que eu sei que a minha vida está no foco da vontade de Deus? Enquanto Ele não vem? É só refletir se eu tenho obedecido e feito aquilo que Ele me mandou fazer. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Nós somos uma comunidade de enviados. Nós somos uma comunidade de apóstolos. Quero convidar você para um tempo de oração, já preparando-nos para a mesa do Senhor. Quero convidar você para fechar os seus olhos. Quero convidar você para ficar em oração. Eu quero convidar você para pedir ao Senhor perdão pelos seus pecados. Quero convidar você a agradecer a Deus nesta hora por aquilo que Jesus fez por nós. Quero convidar você a tentar se imaginar no lugar de Pedro e João chegando ao sepulcro e encontrando o vazio. Eu quero convidar você a ter o seu coração cheio da alegria da ressurreição. Cheio do Espírito Santo. Peça ao Senhor para alimentar a sua alma e o seu coração nesse momento, porque Ele está vivo. Ele reina em nós. Ele é Deus em nós, pelo seu Espírito. Quero convidar agora os presbíteros escalados, presbíteros convidados, para virem aqui à mesa agora para o momento da celebração, onde o povo de Deus será servido do pão e do cálice. Vamos nos colocar em pé e vamos orar. O presbítero Francisco nos dirigirá a Deus uma palavra de oração, de gratidão a Deus, de consagração desta mesa.
Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é o nosso Salvador. E obrigado, ó Deus, porque o Senhor deu a vida por cada um de nós. E, ó Deus, nós podemos cada dia te seguir, te servir, sermos testemunha da tua ressurreição, Pai. Pai Santo, abençoe a cada um de nós, para que, como estejamos propagando a tua palavra e como propagador da tua palavra, vivamos para o Senhor a cada instante. Senhor Deus, dá-nos alegria em servir o Senhor. Te oramos gratos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. A igreja pode se assentar. Nós receberemos os elementos conjuntamente, o cálice, o pão. Toda a igreja será servida, até que o último seja servido, os presbíteros sendo servidos. Aí então, nós comeremos e beberemos juntos do pão da vida, Jesus, o cálice da nova aliança derramado em favor de muitos, para a glória do Pai. Esta mesa é a mesa do Senhor Jesus, é a mesa do seu reino. Todo aquele que foi batizado, todo aquele que está em comunhão com o povo de Deus, todo aquele que crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador, é convidado para participar desta mesa, tendo alegria no seu coração, tendo gratidão pela obra que Jesus fez e por aquela que Ele fará agora, pelos sinais que já se manifestaram e por aqueles que ainda se manifestarão. E se manifestarão por meio de quem? De nós, a igreja poderosa e viva de Jesus. Vamos colocar em pé aqueles que vão receber o pão e o cálice. Por favor, se coloquem em pé. Receba o pão, o cálice. E se assente. Permaneça em oração após ter recebido os elementos. E ao final nós vamos celebrar, vamos comer juntos. Tesouros desta terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor, humilhado no jardim, morreu por mim, pensou em mim e bem mais que as forças, poder e reis,
jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou, curador, sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi como a flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou, como a flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Foram as palavras que ele disse às irmãs de Lázaro, diante da morte de Lázaro. Ele disse: aquele que crê em mim, ele vai morrer, mas ainda que morra, viverá eternamente. Crês isto? Jesus é a ressurreição e a vida. E é esta vida celebrada nesta mesa. Agora sim, queridos, no primeiro momento, tomemos o pão e nos alimentemos dele, rendendo graças a Jesus, o pão vivo que desceu do céu, para nos alimentar e para nos fortalecer. Comei dele todos. Após ter dado graças, Jesus tomou também um cálice e compartilhou com os seus discípulos. E sendo esta a mesa da comunhão, eu quero convidar você nesta manhã para, numa atitude de comunhão, trocar o seu cálice com aquele irmão que está ao seu lado, dizendo para ele: eu creio que Jesus está vivo. Este cálice é o cálice da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. Bebei dele todos, disse o Senhor Jesus, e todas as vezes que o fizerdes, fazei-o em memória de mim. Senhor, nos abençoe, Pai. Nos alimente, ó Deus, a cada novo dia, para vivermos fortalecidos pela Tua graça, para sermos instrumentos da mensagem salvadora de Jesus, do perdão proclamado ao mundo. Que esta igreja, Pai, seja uma comunidade de enviados, chamados para fora, na autoridade do Espírito Santo, alcançando, ó Deus, vidas que foram compradas pelo sacrifício de Jesus. Que esta Páscoa seja uma Páscoa maravilhosa para todos nós, para os nossos familiares, para o Teu povo que se congrega nesse lugar. Oramos, ó Pai, por toda a Tua igreja, Deus, em toda a face da terra. Muitos hoje levantaram de madrugada para celebrar a ressurreição. Muitos estão celebrando a ressurreição agora escondidos, quase cochichando, porque moram em lugares perseguidos por causa da fé.
Oramos pela igreja do Senhor, porque as tribulações podem vir, mas a igreja jamais morrerá. As tribulações já vieram em diferentes épocas da história. Mortes de crentes, do povo de Deus, extermínio de povos inteiros, crentes em Jesus, mas a igreja continua viva. Muitos disseram, Jesus, que a igreja morreria, e até mesmo afirmaram que Deus estava morto. Os que assim afirmaram hoje morreram, mas o Senhor continua vivo. E é nesta confiança que nós continuamos, ó Pai, a nossa caminhada. Cremos no Teu amor e por tudo Te louvamos no nome de Jesus. Amém e amém, queridos. Meus irmãos, quero apenas lembrá-los que após o culto nós teremos a escola discipuladora acontecendo normalmente. Também a partir da próxima terça-feira nós teremos um tempo de oração de manhã, das 7 às 7:30 da manhã, um tempo de oração pela igreja do Calvário, pela igreja do Senhor Jesus. Essa reunião tem acontecido na segunda-feira pelo Alto de Páscoa, mas agora continuará acontecendo, só que na terça-feira das 7 às 7:30 da manhã. E sobre o Alto de Páscoa de hoje à noite, a última apresentação. Os que estão envolvidos aí com a apresentação deverão chegar às 5 da tarde e poderão trazer um lanche também que será partilhado depois dos últimos ajustes. As portas do templo serão abertas às 18h30. E se à noite você estiver aqui, tiver algum visitante próximo a você, alguém que precise de um lugar, lembre de ceder o seu para que tenhamos condições de receber a todos com tranquilidade, com alegria. E mais uma vez a palavra do Senhor seja proclamada com frutos, aqui como foi na sexta-feira e como foi ontem também. Para nós estamos trabalhando um misto, né? De cansaço, de correria, mas ao mesmo tempo uma satisfação muito grande no coração, por ver a obra do Senhor acontecendo e por ver Deus agindo através da nossa vida, instrumentos tão frágeis, e lembrando que tudo aquilo que a gente fizer, ainda assim, é tão pequeno perto do que Cristo fez por nós. Então é com esse sentimento que hoje à noite a gente volta para cá, tem mais a palavra do Senhor para anunciar, mais gente para ouvir a mensagem poderosa do Evangelho. Vou passar nessa hora a palavra ao nosso pastor Marco. Meus irmãos, quando a gente fala de Páscoa, a gente fala de vida nova. E quando a gente olha para uma criança, a gente também vê ali uma vida nova. E quantos de nós, quando vê um bebezinho, cresce em nós, parece que uma esperança, uma alegria de que as coisas vão dar certo, de que Deus Ele está presente, o milagre da vida continua acontecendo. Quando nós olhamos para a cruz e vemos vida nova, isso é a esperança que cresce no nosso coração. E nessa manhã nós temos o prazer, e eu principalmente o privilégio, de apresentar para vocês uma nova integrante da nossa comunidade. Nossa comunidade tem crescido nos últimos meses, muitos bebês têm chegado, Deus tem nos dado de presente crianças lindas. E hoje, nessa manhã de Páscoa, nessa manhã de vida, eu tenho o privilégio de apresentar para vocês a minha sobrinha, que nasceu há 2 meses e hoje está aqui com a gente, a Sofia. Eu quero que os pais a tragam. Ela tem 2 meses de idade. O Gilmar e a Elizabeth estão aqui para trazê-la. Eu quero que a igreja conheça esse presente que a nossa família ganhou e que também a nossa igreja como um todo ganhou de Deus. Essa é a Sofia, 2 meses, filha do Gilmar, da Elizabeth, um presente que Deus deu para a nossa família e para a nossa igreja. Quero que vocês olhem para a cruz um pouquinho. Que a Sofia tenha o privilégio de conhecer a mensagem poderosa da cruz desde agora. E que vocês sejam os principais anunciadores dessa mensagem para ela. Que através de vocês, a Sofia cresça aprendendo o valor da cruz, do sangue derramado que também foi por ela. E nós vamos nesse momento orar por esse bebê tão precioso, por essa família,
Nós vamos orar para que Deus os abençoe. Nós vamos consagrar essa criança aos pés da cruz, aos pés de Jesus, para que ela cresça conhecendo essa poderosa mensagem que também foi por ela, também foi por nós. Quero convidar a todos para ficarmos em pé e juntos nós vamos orar. Vamos agradecer a Deus por essa vida e pedir ao Senhor que abençoe essa família, abençoe a Sofia especialmente, em nome de Jesus. Fechemos os nossos olhos e oremos por ela. Querido Deus, nós te agradecemos, ó Pai. Obrigado, Senhor, por esta manhã tão especial, onde o seu povo se alegra pela mensagem da cruz vazia, do Cristo vivo, que morreu em nosso favor pelo seu sangue precioso que hoje está sobre nós. Te agradecemos, ó Deus, pela Sofia, por essa criança que é um presente do Senhor para nossa família e para essa igreja. Obrigado, ó Deus, porque ela tem o privilégio de desde agora, Deus, na mais tenra idade, ter a oportunidade de conhecer essa mensagem maravilhosa, transformadora, que com certeza fará toda a diferença em sua vida. Deus, que o Senhor abençoe grandemente a vida do Gilmar, a vida da Elizabeth, os pais que o Senhor confiou a Sofia, essa responsabilidade, ó Deus, de criá-la nos caminhos do Senhor. Que através deles, que o exemplo deles, a fé deles, seja o alimento que alimentará a fé da Sofia, para que ela também, na hora certa, assuma a sua própria identidade como filha de Deus. Que nós a vejamos daqui a algum tempo, alguns anos, participando dessa mesma alegria que nós estamos participando nesta manhã, entendendo o que Jesus fez por ela. Senhor, obrigado, Deus. Obrigado pelas bênçãos maravilhosas que o Senhor tem derramado sobre a nossa família. Que o Senhor continue, ó Deus, enchendo o lar da Beth, do Gil, de paz, de alegria, do amor do Senhor. Que a presença de Jesus ali seja constante e que a mensagem da cruz seja presente todo o tempo e seja motivo, ó Deus, de paz, de alegria, de bênção para a vida da Sofia. Nós te louvamos nesta manhã, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Nós vamos orar mais uma vez, agora agradecendo a Deus por esse culto e recebendo a bênção do Senhor. Fechemos nossos olhos mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos por este culto, nós te agradecemos, ó Deus, por esta manhã maravilhosa, de bênção, ó Deus, de renovar os nossos corações em Jesus. Obrigado, ó Pai, obrigado por essa esperança que cresce em nossos corações, dia após dia. E que agora, meus irmãos e irmãs, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso eterno e poderoso Pai, e as ternas consolações e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida, sobre as nossas vidas, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Boa semana em nome de Jesus. Deus, eu te exaltarei e para sempre